Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Fernando Lima. Bem-vindos ao canal Matemática com o professor Fernando Lima. Então hoje teremos uma aula sobre arcos e ângulos. Então, sem mais demora, vamos para a aula. Então, retomando aqui, arcos e ângulos. Então, é a parte que a gente vai ver agora. E aí, para a gente iniciar essa parte, a gente vai conhecer um pouco sobre arcos de circunferência. Então, para a gente entender primeiro, a gente precisa primeiro saber o que é uma circunferência. Então, observa que esse desenho que nós temos aqui é uma circunferência. Aí alguém pode dizer, professor, é um círculo. Não. Existe uma diferença entre círculo e circunferência, e você precisa saber disso. A circunferência, ela é justamente essa borda que eu tenho aqui, olha. Essa linha aqui, ela vai ser a circunferência. Aí você me pergunta, professor, o que é o círculo, então? É todo o preenchimento que a gente tem aqui. Só que o que a gente vai trabalhar agora é com a circunferência, é com essa linha aqui, essa borda, tá? Que faz essa volta circular aqui, ok? É com ela que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com a circunferência. Por quê? Porque a gente vai trabalhar tanto com o ângulo dela, como também com o arco dela. Então, para a gente entender, vamos definir um ponto A aqui, que é um ponto que a gente tem aqui, ponto A, e o ponto B. Beleza? Para quê? Observem que eu defini dois pontos que estão em cima da circunferência. Esses dois pontos aqui, eles determinam para a gente o arco. Ou seja, o que é o arco de uma circunferência? É um pedaço dessa circunferência. Tá? Então, por isso aqui a gente tem o arco da circunferência. E aí, esse arco da circunferência, a gente diz que é o arco AB. Da forma como está aqui, ok? Então, o arco da circunferência é o arco AB. Então, a gente utiliza justamente essas duas letras, que fazem parte, que são pontos que fazem parte desse pedaço da circunferência, que é o que a gente chama de arco, e aí, geralmente, a representação ele vem com esse símbolozinho aqui em cima para representar que é um arco de circunferência, beleza? Então, vamos continuar. Outra coisa que a gente vai precisar conhecer são as unidades de medidas de arcos. A gente vai trabalhar com duas unidades específicas. A gente vai trabalhar com graus e radiano. Tá? Você pode lembrar que você já pode ter visto aí medidas em graus. Às vezes, o que é mais desconhecido é a medida em radianos. Mas a gente vai aproveitar aqui e tirar as dúvidas a respeito disso. Tá? Porque a gente vai ver a relação que existe entre graus e radiano. Tá? Qual é a relação que existe? Um ângulo de 180 graus ele é equivalente a 1 π radiano. Tá? Ou seja, a gente vai representar o radiano justamente pela letra π aqui. Então, você precisa lembrar que 180 graus ele é equivalente a 1 π radiano. Lembra lá que 180 graus ele é equivalente a meia volta de uma circunferência. Beleza? Então, meia volta é 1 π radiano. Isso quer dizer o quê? Que se eu for levar em consideração a volta completa na circunferência, uma circunferência ela possui o quê? 360 graus. Então, uma volta completa em radianos seria 2 π radianos, tá? 2 π. Então, só para você entender aí a relação que existe entre graus e radiano. Por quê? Porque a gente vai aprender a fazer a conversão tanto de graus para radiano, porque vai ter momentos que a gente vai precisar fazer isso, assim como a gente vai fazer a conversão de radianos para graus, que é o que a gente vai fazer agora. E a gente vai ver um exemplo disso aqui. Para a gente poder utilizar essa conversão, a gente vai fazer utilizando a regra de 3, beleza? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, converta o arco de 30 graus em radianos. Então, vamos lá. O que a gente precisa lembrar? A relação que existe entre graus e radianos. E a relação é essa aqui, ó, 180 graus é equivalente a 1 π, ok? E aí, como eu estou montando uma regra de 3, aqui eu tenho a coluna aqui dos graus, ok? Então, 30 graus vai ser equivalente a um ângulo alfa lá, que a gente vai utilizar essa letra grega, alfa, para determinar o ângulo, beleza? Como são grandezas diretamente proporcionais, então eu vou simplesmente já fazer direto. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, que é a propriedade fundamental da proporção. Beleza? Lembra que isso aqui a gente sempre utiliza em regra de 3. E aí vai ficar dessa forma, então, olha. 180 vezes alfa, 180 alfa, 30 vezes π, 30 π. Eu não preciso colocar esse rádio aqui, que ele vai ficar lá no final. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho 180 alfa
é igual a 30π. Como eu tenho aqui, olha, uma equação simples para a gente resolver, uma equação do primeiro grau simples, porque o que a gente procura é o valor do alfa, então a gente vai isolar ele desse lado da igualdade. O 180 está aqui multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar alfa igual a 30π sobre 180. O que a gente já pode fazer aqui para a gente resolver? Lembra lá que, olha só, como esses dois números são terminados em zero, eu posso simplificar eles, tá? Eu corto o zero de cima com o zero de baixo. Lembra que isso aqui é a mesma coisa do que se eu dividisse em cima e embaixo por 10, ok? Como se eu estivesse simplificando por 10 aqui. O que foi que ficou? Ficou 3π sobre 18. Ainda dá para a gente simplificar. E se você observar, dá para a gente simplificar dividindo por 3 em cima e embaixo. Porque se eu fizer 3 dividido por 3, vai dar 1, ou seja, vai ficar 1π. E 18 dividido por 3 vai dar 6. Ou seja, o alfa é π sobre 6. Aí você me pergunta, professor, e o 1 que o senhor falou? Quando eu faço 3 dividido por 3, o valor é 1. Lembra que do lado da letra sempre tem um valor subentendido, se não tiver nenhum número aparecendo. E esse número é 1. Então, eu não preciso colocar 1π, basta eu colocar π. Ou seja, o resultado aqui é π sobre 6 radianos. Tá? Então, eu representei, olha só, a gente converteu um arco que estava em graus, era 30 graus, ele é equivalente a o quê? Π sobre 6. Beleza? Então, aqui a gente consegue fazer a conversão. Toda vez que você for converter de graus para radiano, usa a regrinha de 3 para facilitar a tua vida. Tá? Que aí, dessa forma, você vai conseguir fazer a conversão de qualquer valor. Se, digamos, eu precisasse fazer de 120 graus, por exemplo, no lugar do 30, ia aparecer o 120, você faria aqui proporção a regrinha de 3, você iria fazer, e aí você chegaria a um resultado em radianos, do mesmo jeito, ok? Só não seria o mesmo resultado aqui, mas você chegaria no resultado em radianos, ok? Vamos lá, então. Um segundo exemplo que a gente tem é, olha só, converta o arco de 3π sobre 10 em graus. Aqui, observa que a gente está com o valor em radianos, a gente precisa converter ele para graus. Você pode utilizar a regra de 3 para isso? Pode. Só que eu vou mostrar para vocês um método mais fácil do que utilizar a regra de 3, que se aplica para essa situação quando você está com ele em radianos para transformar em graus. Ok? De graus para radiano, como a gente fez aqui, a gente utiliza a regrinha de 3. Aqui dá para usar a regra de 3? Dá, mas a gente vai utilizar um outro método, que é o quê? Substituir esse π por 180. Lembra que a gente viu agora há pouco que o 180 ele é equivalente a π? Então, vai ficar dessa forma. Olha só, 3π sobre 10, no lugar do π, eu vou colocar o 180, então vai ficar 3 vezes 180 sobre 10. Ok? E aí, olha só, eu tenho a multiplicação e divisão para fazer, eu posso simplificar logo esses dois valores aqui. Observa que, como os dois são terminados em zero, eu vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. Lembra lá que é a mesma coisa do que se eu simplificasse por 10, ok? Então, olha só, aqui embaixo ficou 1. Lembra que quando fica o 1 no denominador, ele é um valor subentendido, então não vou precisar repetir ele. Eu vou só fazer a multiplicação, 3 vezes 18, tá? Que é o que sobrou, 3 vezes 18, 54. Então, eu tenho o resultado 54 graus, ok? Então, aqui você tem uma forma de você fazer a conversão de graus para radianos e aqui de radianos para graus, ok? E aí, como eu falei, se professor, eu quero usar a regra de 3 para transformar de radianos para graus. Pode? Pode. Só é um cálculo um pouquinho maior, né? Se você for transformar só substituindo o π por 180, você resolve mais rápido aqui. E a ideia é justamente essa, facilitar o raciocínio para que você consiga resolver de forma mais fácil, mais simples e eficaz. Beleza? Então, vamos continuar. Um outro detalhe que a gente vai ver são as medidas de arco de circunferência. E, para isso, a gente vai começar aqui lembrando o comprimento da circunferência. Depois a gente vai para o arco. Lembra lá que a circunferência é justamente essa linha aqui em formato circular, beleza? Essa borda. E, para a gente calcular o comprimento da circunferência, é 2π raio, tá? Ou seja, 2 vezes π vezes o raio. Lembra lá que, professor, o que é esse raio? O raio da circunferência, ele é aquele valor que vai do centro da circunferência até a própria circunferência, tá? Então, ele vai do centro até a circunferência. Esse é o valor que a gente chama de raio, ok? E aí, o π, a gente até viu ele agora há pouco, mas quando a gente está calculando o comprimento de circunferência, lembra lá que a gente não vai usar o valor dele de 180 graus, tá? Que é o correspondente dele lá. Toda vez que você estiver calculando o comprimento de circunferência, você vai utilizar para o π o valor de aproximadamente 3,14.
dependendo da questão ou atividade que você esteja fazendo, às vezes a questão ela te dá esse valor, né? Use π igual a 3,14, mas se ela não te der esse valor, é um valor, claro que não é esse valor exato, é um valor aproximado, aí você utiliza lá o 3,14, beleza? Para você fazer esse cálculo de comprimento da circunferência. Então, essa aqui é a fórmula, beleza? Comprimento da circunferência, 2π raio. E aí, o arco da circunferência, comprimento de arco da circunferência. Como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a circunferência, a gente vai identificar aqui os itens que a gente vai ter nessa circunferência. Observa o seguinte, que nesse caso aqui foi traçado o raio, beleza? O raio vai do centro da circunferência até a circunferência. E eu coloquei esse raio indo do centro, ó, até um determinado ponto A. E da mesma forma, eu fiz o raio de novo, que vai do centro O até um ponto B, beleza? Observa que foram traçados dois raios. Para quê? Para que a gente consiga identificar aqui o arco, tá? O arco é essa partezinha laranja aqui, ó, representado por essa letra L aqui, beleza? E observa também que, como eu tracei aqui duas semirretas, observa que eu tenho a formação de um ângulo. Esse ângulo é o ângulo alfa. Então, aqui eu tenho os elementos. Calma que a gente só está conhecendo os elementos. Para quê? Para que você consiga identificar o que você vai fazer com as informações que vêm na fórmula. Porque para você calcular o comprimento de arco de circunferência, que é justamente esse pedacinho aqui, que é esse L, a fórmula é essa, o L é igual a alfa vezes o raio. Só tem um detalhe, que esse alfa aqui, ele tem que estar em radianos para você conseguir fazer o cálculo corretamente, beleza? Por isso que a gente primeiro viu lá, por exemplo, se uma questão te dá um valor em graus, você vai ter que transformar para radiano para você poder fazer esse cálculo aqui utilizando essa fórmula, beleza? Agora, se a questão já te der o valor em radianos, você só substitui aqui no lugar do alfa e resolve, ok? Então, para a gente entender melhor como funciona isso, vamos para o exemplo, que vai ficar mais fácil. Vamos lá, exemplo. Primeiro, qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros? Olha só o que a questão está pedindo. Comprimento da circunferência. Vou voltar aqui rapidinho. Comprimento da circunferência. Observa que não é essa fórmula que eu vou utilizar. É essa daqui, olha. Que essa daqui é a fórmula do comprimento da circunferência. Beleza? Vamos voltar lá. Então, é o comprimento da circunferência que a gente vai calcular. O que é que foi dado para a gente? O valor do raio. Somente isso. Então, lembra lá que para o cálculo do comprimento da circunferência, a gente vai usar o π igual a aproximadamente 3,14, ok? É o valor que a gente vai utilizar. Aí você me pergunta, mas professor, a gente não viu agora há pouco que o π é 180? Calma, o π ele é equivalente a 180 graus na transformação de radiano para graus e de graus para radiano, ok? Mas, para efeitos de cálculos de comprimento, a gente utiliza aproximadamente 3,14, ok? Então, π aqui é 3,14. Por que eu estou utilizando 3,14? Porque eu não estou fazendo conversão de valores aqui. Eu estou apenas calculando o comprimento, tá? Que é o comprimento da circunferência. Então, o π, aproximadamente 3,14, e o raio que foi dado para a gente, que é igual a 3. Eu vou substituir esses valores na fórmula. E está aqui a fórmula, olha. A fórmula é comprimento, é igual a 2π raio. Então, eu vou substituir, no lugar do π, vou colocar o 3,14, e no lugar do raio, vou colocar o 3. Então, vai ficar dessa forma. O comprimento é igual ao 2, foi repetido, vezes, no lugar do π, 3,14, vezes, no lugar do raio, o valor 3. Ok? E aí, a gente faz a multiplicação. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. 6,28 vezes 3, 18,84 centímetros. Então, esse seria o comprimento de uma circunferência, tá? Que o raio é 3 centímetros, 18,84 centímetros. Ok? Então, aqui a gente calculou o comprimento da circunferência. Vamos lá para um segundo exemplo. Qual é o comprimento de um arco? Presta atenção. Olha só, eu vou parar aqui um pouquinho. A primeira pergunta, ele dizia qual é o comprimento de uma circunferência. Aqui a gente estava calculando a circunferência. Na segunda, ele diz o seguinte, qual é o comprimento de um arco? Ou seja, eu não vou calcular a circunferência agora, eu vou calcular o arco da circunferência. Então, vamos continuar. Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 30 graus, contido em uma circunferência de raio 3 centímetros? Vamos lá. A gente não vai nem fazer o desenho aqui. Observa que a gente vai calcular o arco. O que é que foi dado para a gente aqui? O ângulo central. Lembra que o ângulo central é aquele alfa que fica no meio da circunferência,
ok? Então, foi dado esse ângulo central e o raio. Então, vamos só, já que isso foi dado para a gente, lembra lá que quando a gente vai trabalhar com esse ângulo central, que é o alfa, a gente precisa trabalhar com ele em radiano. E ele está em que aqui? Em graus. Então, a gente vai transformar ele primeiro em radianos para depois a gente calcular. Então, lembra lá que na correspondência da transformação de graus para radiano, 180 graus é um π rad, tá? Um π radiano. Então, 180 graus é equivalente a um π. E aí, 30 graus é equivalente a o ângulo alfa, tá? Que a gente ainda não sabe qual é, a gente vai descobrir. Aí a gente faz o quê? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, já que são grandezas diretamente proporcionais. Então, vai ficar 180 vezes x, 180 vezes alfa, 180 alfa. Coloquei um x aqui, mas é o alfa, tá, galera? E 30 vezes, 30 vezes π, 30π. E aí, então, o 180 não está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. Tá aqui, já apareceu com alfazinho de novo aqui. Então, a alfa vai ser, ó, ficou o 30π do lado de lá, o 180 que estava multiplicando veio para cá dividindo. E aí, eu posso fazer aquele processo. Ó, os dois números são terminados em zero, eu simplifico, então, tá? Cortei um zero de cima com um de baixo, a mesma coisa que dividir e simplificar por 10 em cima e embaixo. E aí ficou ó, 3π sobre 18. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar por 3. Então, divide em cima e embaixo por 3. E aí, ó, 3 por 3 vai dar 1, ou seja, eu vou colocar só o π. E 18 por 3 vai dar 6, ou seja, esse alfa aqui é π sobre 6. Ok? Então, observa que a gente, já que a questão deu para a gente o valor do ângulo central em graus, a gente teve que transformar para radiano. Se a questão tivesse dado o ângulo central em radiano, já não precisava fazer a transformação. Só utilizava direto na fórmula. Vamos só agora aqui colocar quais são os elementos que a gente tem para a gente fazer esse cálculo. Eu tenho o alfa, que eu acabei de calcular, que é π sobre 6, e tenho também o raio, que é 3, que foi o que a questão me deu. E um detalhe que eu não posso esquecer, preste atenção que agora eu vou calcular o comprimento de um raio. Ou seja, esse π agora ele vai valer 3,14 aproximadamente. Professor confundiu tudo, porque aqui ele valia 180. Preste atenção, por quê? Observa que aqui eu estava fazendo uma transformação, tá, de graus para radiano. E nessa transformação, 180 equivale a um π. Ok? Aqui eu vou calcular o comprimento de um arco. Então, eu vou utilizar o valor de 3,14 aproximadamente para o π, para que eu calcule comprimento. Ok? Vamos lá. E aí, eu vou utilizar a fórmula. A fórmula do comprimento de um arco é essa aqui, L é igual a alfa vezes o raio. Observa que aqui, olha só, eu só preciso, para calcular esse comprimento de arco, eu só preciso ter o alfa, que é quem? O ângulo central, que era 30 graus, a gente transformou para radiano, precisa estar em radiano. E a gente só precisa ter o raio. O raio, a questão deu para a gente também, que é 3 centímetros. Então, vamos substituir os valores aqui que a gente já tem definidos, né? L vai ser, no lugar do alfa, o alfa, π sobre 6, vezes quem? O raio. O raio é quanto? Ó? 3. Agora que a gente substituiu, a gente vai só fazer a multiplicação. Tá? Então, o L ele vai ser igual aqui, ó. Aqui, como não tem nenhum número aparecendo embaixo do 3, lembra lá que é subentendido que existe o número 1. Ficaria 1 vezes 6, então, no denominador, que ficaria 6. E aqui no numerador, que é o número que fica em cima, 3 vezes π, 3π. Ou seja, o resultado seria 3π sobre 6. E aí, a gente vai observar o seguinte, dá para simplificar essa fração. Por quanto? Por 3. Então, a gente vai simplificar, dividir em cima e embaixo por 3. E vai ficar dessa forma. 3 dividido por 3 vai dar 1, e 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vai ficar assim, ó. O comprimento de um arco ele vai ser π sobre 2, porque a gente simplificou. Ó. 3 por 3 vai dar 1, sobrou só o π, então, para colocar aqui. E 6 por 3 vai dar 2. Lembra lá que eu coloquei isso daqui só para a gente lembrar. O π não é um valor de aproximadamente 3,14. Então, no lugar do π, eu vou substituir por 3,14 para a gente poder finalizar o cálculo. Tá? Então, aqui no lugar do π, 3,14. Vai ficar 3,14 sobre 2. Ou seja, 3,14 dividido por 2. E 3,14 dividido por 2, 1,57 centímetros. Então, o comprimento desse arco é de 1,57 centímetros. Tá? Observa que eu tenho que trabalhar com esse ângulo aqui em radiano, justamente para que eu tenha o valor justamente do comprimento na mesma unidade de medida que eu estava trabalhando o raio.
o raio não era em centímetros, então o resultado em centímetros também, ok? Então, vamos para um próximo exemplo aqui, para a gente entender bem esse procedimento. Então, olha só, terceiro exemplo aqui. Calcule em radianos a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 10 centímetros, contido em uma circunferência de raio 2 centímetros. Calma aí, vamos lá. Aí você diz, professor, confundiu tudo. Calma, vamos com calma. Olha só, a questão ele quer em radianos. O quê? A medida do ângulo central. Observa que agora a questão não está te pedindo o arco da circunferência. Ele está te pedindo o ângulo central, mas vamos aos detalhes. O que foi que a questão te deu? O arco tem comprimento 10 centímetros. Tá? Então, no lugar do L, é o 10. Ele está contido em uma circunferência de raio 2 centímetros. O raio é quanto? 2. Então, o raio é 2. Observa que a questão te deu essas informações. Ele não te deu o valor do ângulo. Ele não te deu o ângulo nem em graus e nem em radiano. O que é que ele está te pedindo? Calcule em radianos a medida do ângulo. Ele quer o ângulo. Ou seja, eu vou ter que substituir esses valores na fórmula para a gente encontrar o valor do ângulo. Então, vamos lá. Lembrando que a fórmula L é igual a alfa vezes o raio. E aí, olha só, no lugar desse L, eu vou colocar o 10. E no lugar do raio, eu vou colocar o 2. Vai ficar assim, então, ó, no lugar do L, o 10. O alfa repetiu, vezes, no lugar do R, o 2. Ok? Aí, como o meu objetivo é encontrar o valor do ângulo, eu vou só isolar ele desse lado da igualdade. Então, esse 2 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 10 sobre 2 igual a alfa. 10 dividido para 2, 5. 5 igual a alfa. Só repetir o alfa aqui. Quer dizer que o alfa é 5 rad. Pronto. Encontramos aqui o valor do alfa e lembra que a gente encontra o valor dele em radianos, tá? A gente não encontra o valor dele em graus, tá? Tem que lembrar disso daí, beleza? Então, essa aqui era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Até mais. Valeu!